Fala, pai presente! Vídeo de hoje: 7 lembranças que os filhos têm dos pais depois que crescem. Eu estou fazendo esse vídeo porque é inevitável lembrar de coisas boas, coisas ruins que aconteceram. Estou falando por minha experiência minha, né? De coisas que aconteceram na minha vida, porque meu pai morreu recentemente. Então, é natural você, para quem já perdeu o pai, a mãe, sabe como que funciona. Você começa a lembrar das coisas, às vezes uma música, às vezes uma situação, uma fala, um encontro, enfim, vez ou outra a lembrança vem e ela vem forte e você começa a relembrar coisas do passado, enfim, como eu disse, coisas boas e coisas ruins. Então eu quero trazer aqui 7 lembranças e eu estou falando baseado de um texto, de um artigo que eu li. O artigo, deixa eu ver aqui, e eu vou compartilhar algumas experiências minhas. A mente é maravilhosa, esse é o artigo, amenteemaravilhosa.com, então eu gosto de citar a fonte. Mas ali o artigo e eu comecei a lembrar de algumas coisas que foi objeto da construção do meu caráter, do meu ser, de quem eu sou hoje. Então, quero trazer essas 7 lembranças, compartilhar com você. Se você tiver mais alguma, por favor, compartilhe aqui com a gente. E a primeira, eu fiz aqui, eu elenquei, né, aquilo que eu fui, sabe, eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre isso, li o artigo, falei, vou fazer um vídeo, e aí eu comecei a falar o que me marcou o relacionamento entre mim e o meu pai. Então eu elenquei aqui a primeira, a valorização da família. Essa é uma coisa que jamais eu vou esquecer, porque literalmente meu pai, ele deu a vida pela família, deu a vida. E sempre uma pessoa atenciosa, preocupada, o como ele valorizava a família, o como ele valorizava a mesa, né? Ele era uma pessoa que ele já passou dificuldades financeiras no passado, quando ele era criança, quando meu avô morreu e minha avó precisou trabalhar, passaram muitas dificuldades. Então ele não fazia questão de luxo, de andar com carrão, enfim, de ostentar, de usar roupa. Não, o negócio dele era a mesa farta e a família ali reunida. Então, é um símbolo que eu sempre vou guardar como boa lembrança, essa valorização que ele tinha da família e da mesa farta, de estar ali junto, de dar risada, de brincar. Essa é a primeira lembrança que eu tenho dele, né? Como ele valorizou a instituição família. A segunda lembrança que eu tenho é a relação que ele tinha com o trabalho. Ele, assim, eu tô para ver uma pessoa que trabalhou tanto quanto ele, sabe? Muito, muito. Eu lembro de situações dele estar doente, com atestado na mão, ele ia no médico, e aí ele só passava em casa, na época a gente não tinha telefone, e ele, tô com tal problema de saúde, e aí eu lembro minha mãe falando, mas você tá com atestado, rapaz, fica em casa pelo menos hoje. Não, tô indo trabalhar, daqui a pouco eu volto. Trabalhando em 2 serviços. Então, a lembrança que eu tenho do meu pai é, assim, ele uma pessoa incansável no trabalho. Lembro muitas vezes dele sair de final de semana para trabalhar, do lado de casa tinha uma horta, ele plantava, fazia os massinhos, colocava na bicicleta e saía para vender para os vizinhos, enfim, para o bairro, para complementar o orçamento, né? Hoje eu vejo que eu vejo meu pai como um herói, porque sustentar 4 filhos não é fácil. Então, é uma lembrança que eu tenho, a relação que ele tinha com o trabalho, e é impressionante como e assim, eu quero criar esse paralelo aqui, eu quero abrir um parêntese, porque eu estou falando de lembrança, mas é importante frisar que muito dos comportamentos que a gente vê quando criança dos nossos pais, a gente reproduz. Então, assim, uma coisa que eu me orgulho em mim é que eu não sou uma pessoa preguiçosa. Trabalho e trabalho também, sabe? Sem preguiça. E aí eu vejo hoje, né, como algo positivo e algo que eu me espelhei no meu pai. Trabalho também assim, sabe, incansavelmente, e eu vejo isso com uma boa lembrança, uma boa memória, né?
como meu pai foi essa referência para mim, e eu só fui cair na realidade que eu estava esperando essa atitude, esse comportamento dele agora, depois de velho. Mas até eu cair em si que eu estava reproduzindo um comportamento dele, eu estava fazendo isso de forma inconsciente. Trabalho desde muito novo. E trabalhei muito, e até hoje trabalho muito. Então, nada mais é que um espelhamento no comportamento do meu pai. Terceira lembrança que eu tenho é a falta de atenção. Assim, eu entendo. Na época dos nossos pais, quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar que houve uma época que os pais eles achavam que só pelo fato de trabalhar e colocar comida dentro de casa já era o suficiente. Então, quando eu falo de falta de atenção, é de não brincar. Eu tenho raras as lembranças do meu pai brincando comigo. Eu lembro, assim, uma dele soltando pipa comigo perto de uma praça. E aí, isso é muito importante. Agora eu quero trazer você para uma reflexão, porque se para alguém isso é um problema hoje, você precisa lidar com essa emoção, porque dificilmente meu pai brincava comigo. Imagina, 4 filhos, minha mãe não trabalhava, né? Então meu pai trabalhava de forma alucinada. Não tinha tempo para brincar com a gente, não tinha. Ele trabalhava em 2 trabalhos. Saía de manhã a gente dormindo e chegava de noite e a gente estava dormindo. Final de semana estava trabalhando, sabe? Então era muito difícil. Então eu não lembro, e isso, de certa forma, dá alguns problemas, porque o pai, a figura do pai é estabelecer limites. E eu cresci sem alguns limites e isso acabou acarretando problema para mim, para a família, enfim. Então, e graças a Deus isso hoje eu entendi, né? Se você é uma pessoa que está tendo problema com isso, de aceitar, de se relacionar com essa ausência, você precisa entender que o teu pai ele fez melhor com o que ele tinha nas mãos na época que você era criança, tudo bem? Próxima lembrança que eu tenho, os momentos em que e aí, ao mesmo tempo que eu trago para mim, eu quero trazer também experiências para você, né? Então, assim, os momentos que a gente se sente desprotegido. Nós, quando crianças, nós temos muitos medos, né? Muitos medos. Então, eu tive muitas coisas. E outro detalhe, eu fui para a rua muito cedo, né? Na época era mais tranquilo, penso eu. Então eu fico na rua desde muito novo, acho que 6 anos eu já estava na rua de casa ali, passava o dia na rua. Estudava meio período o restante do dia e da noite eu estava na rua. E até voltando um pouquinho mais, 3, 4, 5 anos, as crianças têm muitos medos, né? Então você que é pai hoje, que tem filho pequeno, se atenta para os medos que eles têm, não ignore, principalmente nós, né, os pais, né, tende a menosprezar e desdenhar dos medos das crianças, principalmente quando é filho homem. Quando é filho mulher, o pai, né, já tem uma outra forma de tratar. Mas quando é menino homem, vá, seu moleque, bunda mole, não sei o que lá, vai. E trata, e não é assim, né? Não é assim. Então, essa lembrança que eu tenho de se sentir desprotegido algumas vezes foi de ter que resolver as coisas na rua sozinho. Isso para mim, de certa forma, eu vejo, entre aspas, com bons olhos, que eu aprendi a me virar desde muito cedo. Mas eu lembro, e isso me atrapalhou, no fato de eu ser uma pessoa, na época, muito tímida, né? Sabe, de estar ali sozinho, e algumas coisas eu me sentia muito inibido, e eu, graças a Deus, que aos poucos eu fui crescendo e fui aprendendo a me proteger, e a me virar, mas essa sensação de falta de proteção, de alguma forma, atrapalhou e atrapalha. Então, se você hoje, que é pai, tem filhos pequenos, se atenta aos medos dos seus filhos, não desdenha, não empurra com a barriga, tenta entender e tenta se fazer presente para que, na medida que o teu filho se sinta seguro, ele vai ficando seguro. À medida que ele sinta que você está presente, ele vai se sentindo seguro e ele vai avançando para a próxima fase. Por exemplo, tenho medo de ir, isso acontece muito, tenho medo de fazer um determinado caminho para a escola. E se você não
estar junto com ele, fazer aquele caminho, mostrar para ele. Estou dando um exemplo hipotético aqui, tá? Se você não for junto e ir com ele mostrar que não tem problema, que não tem perigo, o que ele vai fazer? Vai deixar de querer ir para a escola. Então você vê, um medo pode gerar um outro problema muito maior. Eu tenho medo de determinada coisa. Então você tem que estar junto para poder ajudar a superar esse medo, para que isso não seja um problema maior. Outra lembrança aqui, né? Outro ponto que vale lembrar, que vale ressaltar, de memórias que a gente vai ter dos nossos pais. É a forma com que as outras pessoas, olha só, as outras pessoas enxergam o teu pai. Vou dar um exemplo. O pai que é um 71, caloteiro, mentiroso, sabe? Às vezes briguento, violento. Aí o filho às vezes acaba pagando pelas atitudes do teu pai. Como é que o teu pai faz um paralelo com você? Como é que teu pai era visto pela sociedade, pelos vizinhos? Uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa mal vista. Então, eu fico imaginando uma situação em que essa questão da violência, um pai violento, né? Muitas vezes a criança vai pagar por uma atitude e pela forma com que essa pessoa se apresenta para a sociedade. Então, o filho, de alguma forma, vai ter problema. E eu, graças a Deus, eu fui muito beneficiado por isso, né? Meu pai era conhecido como Seu Vicente, né? Seu Vicente. Meu pai, recentemente, assim, há poucos anos, ele tinha uma coisa que era muito antiga, né? De ter conta em mercado, conta em açougue, ter conta. O que é ter conta? Você vai pegando as coisas e a pessoa vai anotando, não paga na hora e paga no fim do mês. Então, meu pai, ele tinha conta no açougue, tinha conta no mercado, enfim. Foi uma boa impressão. Por que tinha? Porque honrava com os compromissos, não era? Honrava, uma pessoa honesta. Então, eu tenho muito orgulho de lembrar disso, né? De como as pessoas enxergavam meu pai, né? Seu Vicente, e como meu pai tinha muitas ferramentas, o pessoal era pega com ele. Então, moradores antigos, né? Sempre no mesmo lugar. Então, as pessoas viam com bons olhos eles e eu acabei colhendo os frutos disso, né? É inevitável, né? Inevitável. Eu herdei essa boa visão, essa boa impressão que o meu pai tinha, e aí, entre aspas, a gente sente na obrigação de falar, poxa, eu preciso manter esse legado do meu pai, né? Eu não posso ficar enganando as pessoas, mentindo, ou sendo violento, ou brigando, etc e tal. Então, a gente cultiva, né? Tenta cultivar essa amizade e essa boa impressão que meu pai deixou. Beleza? Então, você que está me vendo agora, pai, se preocupe como é que as pessoas te veem. Se é mentiroso, se é enganador, 171, o seu filho vai colher isso. Talvez vai ser cerceada a amizade com outras pessoas, e é inevitável. Os pais querem o melhor para os seus filhos. Ele não quer que o filho dele ande com má companhia. Né? Infelizmente é assim. Então, se atente, se preocupe com como que as pessoas te veem na sociedade, né? E se é o seu caso das pessoas, você ser mal visto, ainda dá tempo de mudar essa impressão, tudo bem? Vamos lá para a próxima. Essa é muito legal. A forma como os seus pais tratam os seus avós, tudo bem? Então, assim, eu vou contextualizar aqui para você entender. Eu lembro que meu pai, ele foi no cemitério, acho que depois de 3 anos, que é a tal da exumação, né? Ele foi ver a mãe da minha mãe, ou seja, a sogra dele. E aí ele foi lá, e aí o cara falou, pô, um rapaz do cemitério que ele me contou a história, eu não lembro quem foi, mas era um funcionário do cemitério, falou assim, pô, tá vendo, vai vir ver sua mãe, veio ver sua mãe, né, se despedir, uma coisa assim. Ele falou, não, é minha sogra. Aí ele falou assim, então você veio para ter certeza que ela morreu mesmo, né? E aí ele contava essa história e a gente dava risada e enchia o saco da minha mãe, brincando com ela. Mas por que eu contei essa história? Porque o meu pai, ele cuidou muito da minha avó, cuidou muito. E por muitos anos ela morou com a gente. E eu vi o quanto isso foi bom para minha mãe. O quanto foi bom para minha mãe. E isso foi uma reciprocidade, porque antes a minha mãe cuidou da minha avó, mãe do meu pai. Ela morava em Minas, ficou doente, ela veio para São Paulo
como meu pai trabalhava muito, quem teve que levar no médico, fazer exame foi minha mãe. Então, assim, como foi importante para ambos, né? Porque a gente ama muito a nossa mãe. Então, imagina, a minha esposa cuidando da minha mãe. Como isso é importante para mim? Porque eu amo minha mãe. E ela está dando um sinal de amor à minha esposa. Isso foi muito importante para minha mãe. Então, essa história do cemitério eu trouxe para ilustrar o quanto meu pai ele cuidou da minha avó e quanto isso foi importante para minha mãe. Então, hoje, eu brinco com a minha esposa. Eu falo, ó, mesmo se um dia você quiser abandonar a tua mãe, o teu pai, eu não consigo ir contra esse princípio meu, contra essa minha essência, porque, e eu falo uma brincadeira, obviamente, que minha esposa também vê da mesma forma que eu vejo como ela trata minha sogra, minha mãe, enfim, então nós somos um casal que tem essa preocupação. Obviamente que o meu filho vai estar vendo isso e ele vai naturalmente modelar, a gente chama isso na PNL de modelar esse comportamento, tudo bem? Então, a forma com que você trata os seus pais, ou seja, os avós do teu filho, ele está vendo, ele está vendo. Isso é importante porque depois vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez. Beleza? Então, se atente e se preocupe, né? Trate bem o seu sogro, trate bem a sua sogra, porque é importante para a tua esposa, porque são os pais delas, tudo bem? Os pais dela, tudo bem? Então, o pai é a mãe dela. Então, trate bem. Eu sei que tem histórias, né? Por isso que tem muitas piadas de sogra, mas eu não deixo me afetar por esse tipo de piada, de cultura, né? Não, de forma alguma. Trato muito bem, respeito minha sogra, meu sogro, e de igual modo a minha esposa da mesma forma, e o nosso filho está vendo, porque vai um dia chegar a tua vez, e aí você pode precisar de ajuda, tudo bem? Agora, sétima e última, a forma como seus pais trata um ao outro. Eu já falei dos avós, agora seus pais. Então, vou dar um exemplo. Eu já fiz um vídeo aqui falando que a gente tira um dia na semana, que é a noite da pizza, toda semana, para que a gente possa comer uma pizza, colocar com música, tá? Com música, e a gente dança, brinca, abraça, beija, e o meu filho tá vendo. Por que que eu tô falando isso? Porque a forma com que você trata a tua esposa, o teu filho tá vendo e ele vai reproduzir a mesma atitude com ela. Então depois não adianta você ser um cara grosso, sabe? Mal educado, indiferente e depois o seu filho depois quando chegar na pré-adolescência, adolescência começar a desrespeitar a tua esposa e você brigar com ele, não vai adiantar. Por quê? Porque ele passou anos da vida dele vendo você sendo desse jeito. Então, é interessante como eu vejo muitas pessoas, você vê na rua, o cara, pô, mó gente boa, é impressionante. O cara dá risado, bonachão, brincalhão, gente boa. O cara entrar dentro de casa, ele transforma, já fica sério, poucas palavras, curto, grosso, sabe? E o teu filho tá vendo. Então depois não adianta você falar, você tem que respeitar a tua mãe, tem que respeitar seus avós, tem que respeitar os tios, tem que respeitar os professores, tem que respeitar o chefe. Como? Se você não dá o exemplo, entende? Então você precisa se preocupar como é que você trata a tua esposa, porque a criança ela não tem filtro. Se você é mal educado com a tua esposa, ele vai achar que ele pode ser mal educado com a mãe dele e com as pessoas lá fora. E lá fora a vida não alivia, ela não alivia. Tudo bem? Então, assim, trouxe aqui as 7 lembranças, sete visões, 7 objetivos que você deve se atentar e se preocupar, mas, assim, eu quero trazer aqui um oitavo como bônus, tudo bem? Uma oitava atitude que você deve ter, que é a questão dos maus tratos. Tem coisa, e quando eu falo de lembrança, o que é lembrança, né? É importante frisar o que é lembrança. Lembrança é um fato que aconteceu lá atrás no passado, que a pessoa guardou aqui, que a criança guardou na caixolinha, que pode ser para o bem ou para o mal, pode beneficiar ou pode atrapalhar, que ela vai guardar aqui e anos depois ela vai lembrar, relembrar e às vezes ficar lembrando todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então, eu quero só encerrar aqui que se tem uma coisa que a criança ela vai lembrar quando chegar, quando adulta, ou são os maus tratos, tudo bem? Se tem uma coisa que um indivíduo, que um cidadão, que um adulto vai lembrar,
de uma forma frequente são os maus tratos, a indiferença e a ausência do pai. Eu fiz um vídeo, eu recomendo você assistir, que eu estava com meu filho na academia, fui levar o atestado, porque eu tô com o braço quebrado, e aí o rapaz falou assim, ó, oh, parabéns pelo que você está fazendo, porque o meu pai, ele deve ter uns 27, 28 anos, meu pai nunca fez nada para mim, ele nunca me levou para fazer nada. Tô fazendo academia agora depois de velho. E aí ele encerra com a seguinte frase: ainda bem que ele morreu, porque assim ele deu sossego para minha mãe. Então, assim, olha só, uma pessoa adulta, e olha o que ele fala: ainda bem que meu pai morreu. Cara, de boa, se importe com isso. Qual é o legado que você quer deixar para o teu filho? Vou fazer também um vídeo falando sobre legado, a diferença entre legado e herança, mas se preocupe com isso. Qual é a lembrança que você quer deixar para o teu filho depois que você morrer? Tudo bem? Esse é o vídeo. Um abraço. Tchau.